Turma, questão 7 é uma questão do OBMAP e nos diz o seguinte: para obter tinta de cor laranja, devem-se misturar 3 partes de tinta vermelha com 2 partes de cor amarela. Para obter tinta na cor verde, devem-se misturar 2 partes de tinta azul e 1 parte de amarela. E para obter marrom, a mesma quantidade de cor laranja e verde. Quantos litros de tinta amarela são necessários para 30 litros de tinta marrom? Turma, aqui, primeiro, como é da OBMAP, a OBMAP sempre contempla muito o raciocínio. Nós vamos criar um recurso visual para poder uma esquematização para que você possa compreender a ideia e depois a gente vai pela matemática para tentar fazer essa conexão. Então a ideia é a seguinte: a tinta alaranjada, até dividir ela em 5 partes, porque a composição dela é 3 partes vermelha e 2 amarela. Já a tinta verde está aqui com a mesma quantidade da alaranjada, porém agora dividida em 3 partes, porque a composição dela é de uma parte amarela para 2 azuis. E já a tinta marrom, ela é composta pela mesma parte laranjada e a mesma parte verde. Então, se nós considerarmos que essa tinta marrom tinha 30 litros, eu posso falar que 15 eram de laranjada, 15 era de tinta verde. E mais ainda, desses 15 litros de tinta verde, eu posso falar que 15 dividido em 3 partes é 5 litros. E também posso falar que desse lado da composição, amarela e vermelha, 15 dividido por 5 é 3 litros. Então, cada uma dessas partes tinha 5 litros e cada uma dessas partes da esquerda tinha 3 litros. Daí, turma, fica tranquilo de fazer o seguinte: a parte amarela, nessa primeira composição aqui, eram 2 partes de 3 litros, então 6 litros. E na composição da verde, era uma parte de 5 litros. Então, 3 mais 3, 6 mais 5, 11 litros. Essa é a resposta. São 11 litros de tinta amarela que nós vamos precisar para encontrar 30 litros, para obter 30 litros de cor marrom. Já utilizando mais da estratégia matemática, é preciso pensar nas frações. A quantidade amarela, nesse ponto, ela corresponde a 2/5 do total, mais essa quantidade aqui, na azul, considerando para montar a verde, ela corresponde a 1/3. Então, 2/5 mais 1/3 vai me dar a fração referente à tinta amarela. Porém, como são 2 inteiros diferentes, eu preciso dividir isso em 2 barris, ou seja, em 2 latas, porque se eu estivesse falando da mesma unidade, não precisava. Mas são 2 diferentes, então eu preciso dividir. Essa mesma razão, ela pode ser comparada a um determinado valor x para 30. Então, se essas frações estão para 2 inteiros, que são essas 2 partes, quantos litros está para 30? E aí você faz toda a matemática, os extremos pelos meios. Os extremos são esses, os meios 2 vezes x, então fica 2/5 mais 1/3 vezes 30 e 2 vezes x. Resolvendo essa conta, eu reescrevo ambas as frações com denominador igual a 15, porque como o 5 e o 3 são primos, o MMC entre 5 e 3 é a multiplicação, é o produto entre eles. Então, 5 vezes 3 é 15, 15 dividido por 5 é 3, 3 vezes 2 é 6, e 15 dividido por 3 é 5, 5 vezes 1 é 5. É só multiplicar essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 3, e essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 5. E aqui, vezes 30, ainda eu não multipliquei, aqui eu multipliquei o 2x. 30 vezes 11, 15 avos. 11 vezes 30 é 330, sobre 15 igual a 2x. Dando sequência à conta, 330 dividido por 15 é 22. E aqui, como 2x está multiplicando o x, quando eu divido ambos os lados por 2, é o mesmo que eu passar esse 2 que estava multiplicando, dividindo como operação inversa. Então, 22 dividido por 2, 11. Então, x é igual a 11, 11 é igual a x. Chegamos ao mesmo resultado, uma contemplando mais o cálculo, outra o raciocínio. Eu
Pessoalmente, acredito que essa seja mais significante por fazer sentido se depois você tiver a habilidade de conectar os cálculos matemáticos com essa estratégia ou com esse raciocínio mental, é o ideal, tá, turma? Não é o ideal você partir apenas para um cálculo sem que ele faça sentido para vocês.